Confira aqui mais informações sobre a nossa planilha Horário Escolar 2018. Bem-vindo a todos a mais uma videoaula de nosso canal. Vamos falar mais um pouco de nossa planilha Horário Escolar. Vamos dar novas dicas e reprisar algumas outras. Na primeira dica, vamos imaginar a seguinte situação. As turmas A e B já foram preenchidas e, por alguma razão, o professor Gessé de História solicitou alterar o seu horário de disponibilidade. Sendo assim, nós teremos de ir para a planilha Slot. Este professor, por alguma razão, está oferecendo toda quinta-feira para esta escola. Esta alteração no seu quadro de disponibilidade não irá afetar em nada o seu trabalho já realizado na planilha Turmas, pois ele está agora apenas facilitando o seu trabalho para o preenchimento das turmas futuras. No entanto, se este professor solicitar o oposto, ao invés de aumentar a sua disponibilidade, subtrair alguma delas, por exemplo, na sexta-feira, isso poderá afetar o trabalho que você já realizou na planilha Turmas. Vamos lá dar uma olhada? Bem, estamos de volta para a planilha Turmas e vamos olhar para o horário da sexta-feira das turmas A e B. Percebam que o professor Gessé de História foi alocado para a sexta-feira nestas duas turmas. Portanto, ele terá que ser retirado para ser alocado em outros dias. E ele será alocado através dos métodos que você já aprendeu. Portanto, fique atento. Quando a disponibilidade de um professor aumentar durante o preenchimento da sua grade, isso não afetará em nada o trabalho que você já realizou. No entanto, fique atento agora. Se a disponibilidade de um professor diminuir, seja por um horário sequer, você terá de voltar à planilha Turmas para verificar se este professor foi alocado neste horário que foi subtraído. Caso positivo, este professor terá que ser deletado deste horário para ser realocado. Na segunda dica, vamos falar um pouco sobre as tabelas de professores, matérias, número de aulas. Estamos aqui com a primeira tabela da primeira turma, que é a turma A. Eu escolhi aleatoriamente colocar primeiro o professor da matéria português, depois ciências, desenho geométrico e assim por diante. É aconselhável que você siga esta sequência de matérias nas demais tabelas. Isso porque, quanto mais padronizado o seu trabalho aqui, quanto mais organizado, mais fácil será o seu trabalho no preenchimento da grade escolar de sua escola. Vamos, a partir de agora, rever algumas dicas importantes dos vídeos anteriores. Observação importante para o preenchimento deste formulário. Percebam que a professora Ana Paula dá aula de inglês, redação e português ao mesmo tempo. É fundamental você manter Ana Paula Inglês, Ana Paula Redação e Ana Paula Português em sequência, pois isso irá facilitar em muito o seu trabalho na planilha Slot. Percebam que o mesmo foi feito com Cristiane Português, Cristiane Redação, e assim por diante. Segunda observação. Os professores não podem ter o mesmo apelido. Os apelidos precisam ser únicos. Por exemplo, vamos imaginar que os professores 2 e 3 não são a mesma pessoa. Por exemplo, Cristiane Fernandes e Cristiane Maria.
Estes professores terão apelidos distintos, por exemplo, Cris F para o professor número 2 e Cris M para o professor número 3. No entanto, neste caso aqui, o professor 2 e 3 são a mesma pessoa, portanto, precisam ter o mesmo apelido. Repetindo, um apelido único para cada professor. Terceira observação, só prossiga com seu trabalho na planilha quando tiver certeza que inseriu todos os professores da sua escola com seus nomes corretos, apelidos corretos e que foram atribuídos às matérias corretas. Quarta observação, o preenchimento dos professores aqui não precisa estar em ordem alfabética, pois nós temos ali à direita e acima, o botão Ordem Alfabética. Muito bem, agora eu estou com a tabela professores/matéria preenchida corretamente com todos os professores da minha escola. Então, eu vou clicar no botão Ordem Alfabética. Está feito. Os professores estão em ordem alfabética. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Se eu for na planilha Slots e marcar um horário com X, um apenas, basta eu marcar um apenas e voltar na planilha Professores e Matérias e clicar no botão Ordem Alfabética, vejam o que irá acontecer. Uma mensagem. Não é possível alterar a ordem dos professores se algum horário estiver preenchido com X na aba Slots. Ou seja, você só deve seguir para a planilha Slots quando tiver certeza que aqui está tudo preenchido corretamente e que você colocou na ordem alfabética. Observação importante. Percebam que a professora matéria Ana Inglês, Ana Redação e Ana Português ficaram lado a lado. Percebam também que a disponibilidade da professora/matéria Ana Inglês não conflita com a disponibilidade da Ana Redação, nem com a Ana Português. É fundamental observar esse conflito de horários, pois a Ana não poderá dar aula de duas matérias em salas diferentes ao mesmo tempo. Resumindo, a professora Ana terá que oferecer disponibilidades diferentes para cada matéria que pretende lecionar nesta escola. Bem, está tudo pronto para iniciarmos o preenchimento da turma A, mas antes quero dar algumas informações. Percebam que existe o número 7 ao lado do primeiro horário da segunda-feira. Esse número indica que existem 7 professores disponíveis para este horário. Aqui, neste horário, existem 5 professores disponíveis. E aqui, por exemplo, existem 3 professores disponíveis. Bem, quero falar agora sobre este número. Este número indica a quantidade de vezes que uma mesma aula poderá se repetir dentro de um único dia. Por exemplo, a aula de português não poderá se repetir mais de 2 vezes na segunda-feira, ou na terça, quarta, quinta ou sexta-feira. Isso serve para qualquer matéria. Obrigado pela atenção e esperamos que goste do nosso trabalho.